Então, gente, mais um Intocados, uma quinta-feira de cinema. Dessa vez a gente está com o Caco. O Caco é diretor. A gente assistiu Viagem de Ícaro. E esse é um filme que é de 2018, eu acho que é isso mesmo, que é a história do Washington, né? Vocês viram aí a história, que é um filme, inclusive, muito sensível e muito bonito, feito pelo Caco, que tem essa sensibilidade, que é um diretor que já é diretor de fotografia há muito tempo, já fez um monte de coisas, assim, um monte de filme, desde longa, série, videoclipe, e é diretor de fotografia, né? Já participou de várias equipes. Mas nesse ele foi diretor de fotografia e diretor, que aí são as curiosidades. E é com ele que a gente hoje, no Quinta-feira de Cinema, vai conversar. Oi, Caco. Tudo bem? Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, que é os cumprimentos que o Bazuca, que é o Washington da Conceição, que fez a Viagem de Ícaro, dá, né? Ele é meio influencer assim também, ele nunca sabe quando que as pessoas vão estar assistindo o vídeo, então ele já dá os três para poder garantir. Bom, eu sou o Caco, estou aqui representando o curta A Viagem de Ícaro, né? Foi um filme que foi, assim, muito especial de fazer, foi um filme que, assim, para começar lá do começo dele mesmo, ele foi um filme que surgiu como ficção, ele foi inscrito em leis de incentivo como ficção, e aí, conforme a gente foi fazendo a pesquisa para poder desenvolver melhor, depois que ele foi aprovado, a gente foi fazer uma pesquisa para desenvolver melhor o personagem que a gente tinha criado, e a gente encontrou uma entrevista do Bazuca, né, que é como ele é chamado lá na região, mas do Washington da Conceição, da TV Rio Claro, se eu não me engano, que falava justamente sobre um catador de material recicláveis que é apaixonado por avião, que sonhava em voar, que era a premissa do nosso curto de ficção, basicamente. E aí a gente foi... Eu tô falando a gente também porque... E eu falei que eu tô aqui representando o filme porque é um filme coletivo, né? Foi um filme que eu dirigi junto com a Larissa Fernandes. E o próprio Bazuca também teve uma responsabilidade muito grande pelo que foi gravado, assim, porque a partir da entrada dele, ele trouxe muito a própria vida dele, a ponto de virar um filme de documentário, né? Bom, aí nessa fase da pesquisa a gente já conheceu o Bazuca pela internet e tal, e falou, velho, vamos lá. Ele mora em Rio Claro, que é perto de Campinas, no interior de São Paulo. É, E a gente foi lá para poder conhecer ele, mas já na intenção de convidar ele para fazer parte do filme de alguma forma. Para isso a gente foi numa equipe super reduzida, era eu, a Larissa, é, o Daniel, que era o assistente de direção, Daniel Calil e a Carol Breviglieri, que é a diretora de arte. Então a gente foi meio que para nessa pesquisa e já na intenção de convidar ele para o filme. Acabou que a gente voltou de lá 3 dias depois com a metade do filme gravado, assim, que a gente na primeira conversa a gente já se entendeu, assim, e ele estava super afim de contar a história dele. E é isso, acabou virando a viagem de Ícaro acabou virando também a viagem do Bazuca, assim, né? Que foi que ele trouxe muito. Ele já tinha tentado construir o próprio avião quando ele era mais jovem, só que aí na mesma época a companheira dele engravidou e ele precisou interromper o projeto de construir o próprio avião. Então foi aquilo, a gente meio que acabou documentando esse sonho, essa fase da vida do Bazuca que não foi documentada assim na época que ele resolveu construir o próprio avião, assim. O avião é genial, aquela engenhoca, né? Assim. E assim, é um filme que é curioso, que eu queria até te perguntar, assim. Eu não sei se foi porque você conheceu, mas a escolha, né, de você também como diretor de fotografia. É uma câmera muito sutil, ela está sempre ali, presente, mas você quase não vê que ela está ali. Ela observa, um filme muito silencioso, um filme muito íntimo, que é engraçado, né? Parece que ele tá, a gente brinca na minha cabeça, eu falo na gente, né? Porque quando eu assisti a primeira vez, que fazia muito tempo que eu não assistia, eu fui reassistir para a gente poder conversar agora, e eu não me lembrava, mas ficou aquela coisa, né, do labirinto, aquela coisa, aquele mundo, aquele universo dele, assim, que tem tudo a ver com a mitologia, né, com o mito de Ícaro, né?
E essa coisa de voar, assim. E me lembrou um filme, eu fui parar lá num lugar. Eu lembro que eu fui na Caravídeo, eu era muito menina, e eu assisti um filme iraniano. E ele é lindo, porque aí a menina, ela foge do... Vamos pensar assim, a menina foge do moço malvado, né? E ela entra na casa, que tem o amigo, que é o amor dela. E ele liga um ventilador. E a casa, o teto da casa sobe, por causa que o ventilador liga e eles voam, e eles vão embora. Então, assim, essa coisa, né? Não chegue tão perto do sol, porque você pode cair, pode se queimar, né? Já no caso dele, apesar de ser isso, é muito bonito porque é uma insistência que vem de um sonho muito bonito, que é a ideia de voar, essa coisa dele ir para o aeroporto, né? E tá à margem de uma sociedade que tem como voar de verdade, né? Porque assim é caro, não é para todo mundo. E ele vai lá, ele insiste e ele alimenta o sonho. De repente ele transforma aquele sonho numa engenhoca simplesmente incrível. É muito bonito ver ele voando. E a ideia final é de que ele voou, né? Não tem. Aquela levantadinha ali do pneu da bicicleta falou, foi. E assim, o universo fantástico, né? Que você leva para a realidade, você fabula um negócio com a realidade dele. Você tem esse envolvimento com o fantástico muito forte. Como que isso chegou para você e como que você inseriu isso no Bazooka, assim, com o Bazooka, na verdade? Então, assim, essa parte do realismo fantástico era uma coisa que estava lá nesse primeiro projeto mesmo, que era para ser ficção, né? E quando eu falo que a premissa era basicamente a mesma, é por causa disso. Ele era como se inspirado na mitologia grega mesmo do Ícaro, né? Da mitologia, mas fazendo uma releitura que o labirinto hoje é esse labirinto, essa marginalização mesmo, né? Assim, e que mesmo nessa situação as pessoas não deixam de sonhar. O sonho é o motor que no final é isso que você falou, faz o avião voar mesmo, né? É, é isso, assim, isso já estava nessa ideia inicial, mas o próprio Bazooka, ele é a fantasia em pessoa, assim. Eu até indico darem uma pesquisada aí no Bazooka Missão. Ele tem. Acho que hoje em dia ele alimenta também o Instagram, mas era principalmente o Facebook antes. Mas ele tem, enfim, ele tem várias, tem personagens. Ele meio que se monta de drag, faz a Dona Barata, que conversa com crianças sobre a necessidade de cuidar melhor do lixo, sabe? De cuidar melhor. Então, assim, ele já é essa pessoa muito inventiva, tanto que é isso que eu tô falando. Quando ele era lá, jovem, com 20 anos, ele já tinha feito esse projeto de construir o próprio avião, né? Ele já tinha esse sonho, então. E é isso, eu não sei como que vem para mim, assim, eu acho que é o que eu gosto de consumir, é o que eu gosto de ler, esse negócio do realismo. Eu acho que é uma escola muito interessante da América Latina como um todo, né? É, sei lá, para citar um goiano assim que me inspira muito é o JJ Veiga. Então, né, eu gosto muito do jeito que ele conta história. Eu acho que, querendo ou não, quando eu estava escrevendo a Viagem de Ícaro, eu estava um pouco empolgado com o JJ Veiga, então eu acho que veio um pouco de referência assim, do jeito que ele escreve, do jeito que ele conta as histórias, mas assim, né? Eu acho que é uma coisa meio latino-americana mesmo. Eu acho que é uma linguagem muito bem explorada aqui por nós, né? Sim, tem essa coisa E não do... só muito bem explorada, mas que também comunica muito bem, eu acho, sabe? Sim, com certeza. E eu acho que é isso, assim, essa consciência de Latinoamérica. A gente é isso. Eu falo, tipo, eu faço uma coisa que tem isso, né? O absurdo, o fantástico, mas é muito barroco, é muito exagerado. Isso é latino. Do nosso cinema. Então, entender esse próprio cinema e buscar essas referências, elas são muito importantes. Não tem como, né? Tipo, ficar livre disso. E o seu cinema, por exemplo, do Aniara, completamente, né? E eu acho ela aquela personagem linda. E a gente vai passar esse filme aqui depois, tá? E a gente vai ter que voltar para conversar. Com Que é, todo prazer. que é uma mulher linda, assim, e uma paranoia também, mas isso a gente fala depois. Aham. Isso a Como gente leva para análise. é, e eu fico pensando assim,
o lance que é legal de falar agora sobre o filme, né? Você ir lá para Campinas, né? Atrás de uma personagem, tipo, é movimentar muito um cineasta e é uma querência muito grande. E o motor que vem, que movimenta a gente, o sonhar, fazer um negócio, fabular alguma coisa. Quando a gente deseja, a gente vai atrás. Você foi parar lá em Campinas. De lá para cá, sua relação com ele, você tem alguma relação com ele ainda? Vocês se falam? E a equipe foi, e como que é isso? Assim, você se move mesmo e vai atrás. Se você deseja fazer um negócio, pode estar em Campinas, na Conchinchina, você vai. E todo mundo compra a ideia. É mais ou menos assim que funciona? Foi doido. Esse processo foi muito doido do Viagem de Ícaro. Tanto que acabou. A gente tentou mais ou menos que repetir no Doniara também esse jeito de ir atrás de uma pessoa que já vivia e que já representava uma personagem para ficção que foi escrito antes, assim, sabe? Foi um processo que eu gostei muito, assim. Mas como é que foi, né? A gente já estava nessa expectativa, assim, de... o primeiro roteiro, ele era um pouco fábula, assim, né? Então, quando ele foi aprovado, a gente foi atrás de fazer pesquisa mesmo, de pessoas, porque é isso, tem muita gente que já tentou construir o próprio avião e tudo, então, helicóptero também, e outras parafernálias que voam, né? Então, a gente foi atrás de trazer um pouco mais dessa parte da realidade, uma coisa mais, né, que trouxesse mais realidade, assim, para a história que a gente queria contar. E aí, quando a gente chegou no Bazooka, era muito evidente, assim, que, tipo, a pessoa que a gente estava querendo contar a história já existia, sabe? Então, foi até tranquilo convencer a equipe, assim, a gente não teve que convencer a equipe, tava todo mundo vendo que a pessoa que representava bem o Ícaro da nossa história já estava ali, sabe? E eu falo todo mundo mesmo, da produção, eu e a Larissa que estava reescrevendo o roteiro, né? Tipo, a gente já foi na primeira entrevista que a gente viu dele, já foi o que a gente estava buscando assim para poder trazer esse realismo assim pro personagem. E aí é isso, a gente já sabia, quando a gente saiu daqui, a gente já sabia que ia para gravar, tanto que a gente saiu, né, com câmera, com equipamento de som, bem mais ou menos, assim, para poder fazer uma captação mais de entrevista, se fosse rolar, sabe? Mas nada de um som muito bem pensado para essa etapa, assim. É, e assistência de direção, eu e a Larissa. Então a gente já foi com uma micro equipe, já que se fosse para rodar, rodava, né? Assim, já estava preparado para isso, assim. É, Deixa eu te perguntar, depois dessa viagem que vocês foram para lá, vocês trouxeram ele para cá. E aí foi isso. Aí a gente nessa primeira ida a gente já voltou com metade do filme e a outra metade do filme a gente gravou aqui, que aí tem muitas cenas que dá para ver no filme, que é o próprio aeroporto, Sim. a Praça do Avião, né? Então são alguns lugares que foram gravados aqui, mas o que é de cooperativa e do trampo dele na rua, muita coisa foi gravado lá no e na casa dele mesmo, ali onde ele mora, foi tudo gravado lá em Campinas. E A gente aí pode chamar seu filme de um filme híbrido, porque assim, tem umas coisas, por exemplo, aquela hora que ele dorme na chuva. Aí aquilo, eu fiquei, é muito ruim aquilo, né? E aham. assim, mas é essa coisa, né, da espera do voo, de alimentar o próximo. É muito maluco. Que eu assisti aquilo, eu falei, cara, até que ponto, né, a interferência da encenação com a ideia de realismo ali, né? É um pouco, né? Porque quando fala só documentário, eu falo, parece que é um pouco, mas parece que não é um pouco. Eu acho que eu não, assim, É um filme. eu não entro exatamente, eu não entro, não gosto muito de entrar nessas coisas de assim de rotular, né? Mas se preferirem chamar de filme híbrido, eu acho que cabe também, porque é isso, ele foi, grande parte ele foi encenado, né? Assim, encenado mesmo, que não tem muita relação com a vida do Bazooka, mas eu acho que também não é isso que determina se um filme é documentário ou se é ficção, então... Porque assim, é a vida dele, porque na verdade é um sonho dele, que casou de por acaso assim, é,
misturar com o seu da Larissa, que era a proposta do filme, e virou uma coisa de vocês aí. Então, acaba que é o real. E eu acho que você permitiu ele viver até a ideia do sonho de que, tipo, eu não vou construir, eu não vou voar, mas eu tenho um filme que vai mostrar que eu voei, entende? Aquela levantadinha da bicicletinha ali. Você fala, velho, eu construí algo e voei. Que talvez seja Uhum. até maior do que a possibilidade de voar, com certeza. E eu Eu fico. gosto muito assim. Ah, desculpa, pode Pode continuar. falar, desculpa eu. Não é que eu gosto muito da ideia de falar que é tipo um documentário onírico, um documentário, sei lá, do sonho mesmo, assim, sabe? Não. É isso, é uma forma mais performática, uma forma mais poética de documentar, sabe? Uma fabulação da realidade, né? Sei lá. É bem legal, assim. E uma curiosidade. E ainda tem uma coisa muito legal, assim, porque a hora que ele se arruma, né, no aeroporto, você acha que ele vai voar. Ele tá todo bonito, né, no terno azul, e de repente ele tá cortando tudo. E aí tem o Requiem, né, uma música, aí eu falei, olha só, você chegou nessa música também de pesquisa, você sabia que você queria essa música, porque é muito simbólica, né, para a cena. Aham. Aham. Não, eu queria só voltar para acabar de responder antes, porque você tinha feito uma pergunta que eu esqueci, que é qual que é o nosso vínculo hoje com o Bazooka, Uhum. né? E aí a gente sempre manteve contato, depois do filme, inclusive ele já voltou em Goiânia, porque ele ganhou 2 prêmios, um de melhor personagem, um de melhor ator, e aí os dois tinham troféu, né? E ele veio buscar o troféu e fez uma festa, foi bom demais. E além disso, também a gente continua mantendo contato porque a gente depois começou a desenvolver um filme que seria meio que um longa mesmo, assim, um desdobramento do Viagem de Ica. E aí é isso, acabou que a gente entrou num período que não teve muito edital, então é um projeto que ainda está aí sendo chocado, né? É, mas estamos trabalhando nele e a gente acaba tendo sempre contato também com o Bazooka. Aí, para falar sobre a escolha do Requiem, a gente participou, teve um projeto que é muito interessante, inclusive indico para muita gente assim que tem vontade de trabalhar com documentário, ou que já tem alguma coisa gravada, que são os programas de primeiro corte, que normalmente alguns festivais oferecem, né? Que é uma consultoria que você chega com o material do filme gravado, você tem uma semana lá de consultoria com, enfim, com galera, né, top de linha, assim. E, e aí a gente teve no Piridoc, a gente teve uma oficina com ai, gente, Marcos Pimentel. Acho que é isso mesmo. E aí, enfim, a gente estava com todo o material e essa parte em específico que você perguntou foi uma ideia que surgiu nesse laboratório, assim, sabe? De de pensar uma coisa que a gente tinha muita dificuldade é de saber como finalizar. E isso que você perguntou era a nossa questão, de como finalizar essa história e se esse avião voa mesmo ou não, né? E essa foi a forma que a gente investigou nesse primeiro corte, justamente de poder finalizar de uma forma otimista, de uma forma que ele voou, sim, sabe? De uma forma, e enfim, a música não tinha sido pensada anteriormente, mas ela veio para contar essa história, assim. Ele voou, sabe? Ela é muito forte, porque você não precisa mostrar ele voando para saber que ele voou. Então. Isso é muito legal, assim, isso é uma sacada do filme muito massa. E me conta da carreira do filme. O filme foi para um monte de festival, né? Você foi Foi, feliz com esse filme. nossa, foi massa, viu? Eu não vou nem saber lembrar todos de cabeça, assim. Eu acho que tem alguns que vale destacar, que foi onde ele estreou, que foi no FICA, né? E é muito importante passar aqui num festival que tem um público goiano tão grande, assim, então, né, é massa. Ele passou no Favela também, que foi aqui em Goiânia, então foi um lugar que eu consegui ir também, tá presente, né? Ele passou no Festival de Vitória, passou, nossa, passou fora também, em Lisboa, no Festim. É... Ai, não Ele lembro. passeou muito, né? Muito, muito.
É muito Foi legal isso, bom, foi assim, a massa. A carreira. gente conseguiu ir representar ele em muitos lugares assim também, e trocar essa ideia. E até hoje ele é convidado para algumas mostras. Teve recentemente para o aniversário de Goiânia, fizeram uma mostra com 3 filmes que falavam sobre a galera que trabalha com reciclagem, a galera que trabalha também na Comurg, assim, com quem trabalha com limpeza urbana em geral, né? E esse filme foi convidado para passar lá, eu achei muito massa, assim. Até hoje ele ainda está passando em alguns lugares, e esses lugares que é isso. No final das contas, que ele fala de meio ambiente, que ele fala de, né, do próprio Bazooka, ele mostra, ele humaniza um cantador, né, coloca um cantador como sonhador. Então, é uma história que a galera continua querendo ver, e nessas mostras, sim, ele costuma estar, assim. E para a gente ir caminhando assim, como é que está você? Assim, o projeto está aí, a gente vai depois. Projeto não, o projeto, o Intocados está aqui, tá existindo, a gente vai continuar com ele. E Doniar é bem interessante, que também tem uma pegada, né, essa coisa da natureza, e realmente, né, a coisa do Caco com os seus elementos fantásticos, assim, que é uma coisa que eu gosto muito disso. Eu gosto muito de ver isso, ver você, diretor. Eu fico feliz, acho bom. E, e tem uma coisa da sua fotografia, uma coisa que é bem. É gostoso de ver, porque não existe uma interferência em que o seu fantástico na sua fotografia, dentro do que você propõe como real, realístico, ele já tem o tom, assim, você não precisa inventar, sabe? Você cria uma atmosfera com coisas muito simples, tipo o universo do Bazooka se torna completamente fantástico, né? Essa coisa, você consegue fabular dentro dos lugares, você fala, uau, isso é muito legal. E de uma maneira que não é, sabe, aquela coisa rebuscada, aquela coisa, não. Por isso que é bom de ver, você vê e fala, nossa, que bonito isso. É Uhum. bastante isso. Você foi professor, tá aí, pós-pandemia, acabou a pandemia, você já não sei como é que tá de projetos. É, como que é isso? Vai ter mais filmes? Me conta tudo isso agora. Bom, o Doniara, ele tá para quando você quiser, nós pode conversar, né? Já tá pronto, então é um prazer mesmo, assim, é bom demais, né? A gente faz filme para ser visto mesmo, para conversar sobre, e às vezes uma conversa dá para entender também os detalhes, eu acho muito massa, assim, né? Essa possibilidade de poder falar mais, assim, sobre o filme. Você tinha feito também uma pergunta que eu acabei esquecendo de responder, eu só vou falar por cima, assim, rapidinho, sobre esse tom também intimista, né, que tem, assim, ao mesmo tempo que tem uma certa distância do documentário ali, meio observacional, você consegue trazer o íntimo, né? E, velho, sei lá, eu acho que foi muito pela abertura dele também, assim, sabe? Pela disponibilidade dele, a vontade dele de contar a história e de abraçar as ideias. Só um detalhe, ele é muito fã da Débora Seco, muito fã, assim. Ele fala que é fã, como que é a fala dele? Débora Seco, sou seu fã até depois de morto. E aí, inclusive, quem for atrás das redes sociais que eu citei, vai ver lá que ele cita ela em tudo, assim, também. E aí já na primeira conversa, ele falou assim, não, beleza, boto fé, assim, vocês estão fazendo um filme e como se eu fosse a Débora Seco, mas vocês estão querendo que eu faça a Bruna Surfistinha. Eu falei, sabe? Então, tipo, na primeira conversa, o bicho já entendeu e já falou, uai, então bora, sabe? E aí, muito, Muito muito bom isso, aberto, cara. muito aberto sempre, muito propositivo sempre, ele dava as ideias do que ele achava melhor, então foi isso, assim. Então acabou sendo bem intimista mesmo, porque ele estava aberto também para contar a história dele, né? É, E aí tá, agora que você perguntou os projetos futuros, né? Paulo Gustavo, então tem 3, que um é de curta-metragem de documentário, que é sobre de resgate de abelhas no meio urbano para poder soltar de novo no meio rural. Tem um websérie que é sobre ceramistas em Goiás, que é como se, por enquanto, é como se cada episódio fosse para visitar um ateliê diferente, um ceramista diferente, e tipo de linguagens e técnicas diferentes também. Esse tem a gravação do piloto só.
E tem um outro que é uma videodança que eu estou desenvolvendo com a galera lá de Alto Paraíso, que é para ser gravado lá também. E é isso, são os 3 projetos que estão aí na agulha. E esses todos também eu estou contribuindo tanto como direção de fotografia, que eu gosto muito dessa dobradinha, assim, eu acho que ajuda, igual você falou, eu gosto você leu muito bem, assim, do simples, né, é, já ter o suficiente para trabalhar ali, sabe, a partir do simples, assim. Eu não sou muito simplista assim também, não, eu gosto de um orçamento para trabalhar, e inclusive para fazer o simples a gente precisa de orçamento. O simples é muito difícil de fazer, cara. É É, isso que eu tô te falando. é. Inventar e colocar um monte de coisinhas e pendura aqui, faz ali, põe nananã. Não estou dizendo que isso seja ruim, mas você ter um orçamento para falar, vou filmar nesse horário, nesse tempo, nesse clima, desse jeito, com essa câmera, com essa lente e tal. Sem orçamento não dá. O simples é muito difícil. Exatamente. Eu não estou falando de uma forma puritanista, assim, né? Mas é isso, eu acho que é uma forma que eu gosto de trabalhar e normalmente, então, todos esses 3 projetos também que eu citei, eu vou tentar repetir a dobradinha, que é ter alguém comigo ali na direção, para eu poder trabalhar tanto na direção quanto na direção de fotografia, né? Essa conexão é boa, você consegue fazer isso, né? É. Isso é muito interessante, assim, né? Dirigir, é tipo igual dirigir e ser ator ao mesmo tempo. Eu acho uma doideira, né? Vou dirigir e ser atriz aí, vou fazer um filme para ser atriz e diretora. Ah, imagina! Coragem. Mas é isso, assim, que bom, tomara que dê tudo certo aí com seus projetos. Fico muito feliz de você ter realmente aceitado o convite, da gente poder ter passado, né, a viagem de Ícaro, porque ele aproxima muito as pessoas com seus sonhos, essa coisa da realidade, que por mais que pareça que o periférico ou distante, ou a dificuldade, né, que é, por exemplo, a realidade de um catador de material reciclável, a dificuldade de andar pela cidade, tudo aquilo, e ainda assim se organizar no sonho, ter os seus sonhos, e falar, não, a gente consegue fazer as coisas. É difícil para todo mundo? Talvez para essas pessoas que estão ali catando e andando, deve ser muito mais. Talvez por isso esse convite da prefeitura para vocês mostrarem o filme é para isso, tipo, é possível e a gente tem que manter essa ideia de sonhar mesmo, não tem como. Porque essa realidade aqui é uma doideira, né? Então, e aí, assim, poder passar isso para as pessoas que vão acessar o Intocados na quinta-feira e ter essa conversa com você e de ver a sua proximidade e a disponibilidade, troca que vocês tiveram, né, e a relação que se mantém, é muito legal e eu acho que as pessoas que assistem os filmes aqui, a intenção é sempre essa, de ver como que a gente se aproxima e como que a gente pode deixar um cadinho, assim, de entusiasmo para quem assiste com o cinema. E você, com esse filme, faz isso. Então, eu só tenho a agradecer em nome do projeto mesmo. É isso. Muito obrigada, viu, Caco? Beijo e muito boa sorte para você. Obrigado. Só uma última palavrinha aqui. É um prazer mesmo fazer parte aí do projeto. Pode contar comigo sempre. E só para acabar, como tudo começou exatamente, tem muito a ver com o que você acabou de falar sobre sonho. Uma vez eu estava com o Ricardo, eu acho que você chegou, o barulho atrapalhou, né? Mas uma vez eu estava com o Ricardo, da UEG lá também. E aí a gente estava voltando de um trabalho, a gente passou no muro do aeroporto. E aí tinha um catador de material reciclável lá olhando os aviões subir e descer, né? Aí eu falei pro Ricardo na hora assim, velho, meu sonho é fazer um filme sobre essa galera. Eu nadava lá no Santa Genoveva, no Ferreira Pacheco, então eu sempre estava andando de bicicleta ali no aeroporto e via a galera meio... E eu era um dos que ficava ali no muro vendo avião subir e descer, né? Então isso sempre me deu vontade, eu falei isso, meu sonho é contar uma história sobre essa galera que fica aqui. Aí o Ricardo virou e falou assim, mais um filme que a gente nunca vai ver. E aí aquilo ficou na minha cabeça, né? Tava finalizando a época da inscrição do Fundo de Cultura na época e eu falei, velho, eu vou colocar essa ideia. E aí virou a Viagem de Ícaro. Então
é isso, né? O sonho tá aí desde ali, a hora que ele foi instigado, é que ele também ele tem a possibilidade de nascer, né? E é isso, assim, foi a realização de um sonho meu, do Bazooka, e eu acho que cinema é isso, né? Massa demais Muito, você muito pedir. obrigado e por ter essa oportunidade também de trocar essa ideia, e é nóis. Tá bom, beijo. Beijo.